Olá a todos do sexto ano, corrigirei os exercícios de História. Então, página 183 a 185. Número 1. Acerca da participação política na Grécia Antiga, é correto afirmar que, alternativa D, em Atenas, apenas os cidadãos participavam da Assembleia Popular. Esses cidadãos eram os homens, nascidos na cidade de Atenas. As mulheres não eram cidadãs, os estrangeiros, as crianças, os escravizados, etc. Os homens é quem controlavam toda a sociedade. 2. Esparta constituiu em matéria de organização social a grande exceção da Grécia Antiga, em virtude de sua estrutura oligárquica e militarista. Quanto ao caráter dessa estrutura, pode-se afirmar que essa estrutura oligárquica vem de oligarquia, que é o governo de alguns, de poucos, as pessoas que controlam a sociedade, a economia, a política, etc. Então é a alternativa D. O grupo menos numeroso da sociedade detinha os privilégios sociopolíticos e integrava o exército da cidade-estado dos 20 aos 60 anos. Então eram os espartanos. 3. Os homens comuns desaparecem com a morte, no terrível esquecimento do Hades, tornando-se anônimos, sem nome. Somente o indivíduo heróico, aceitando enfrentar a morte na flor de sua juventude, vê seu nome perpetuar-se gloriosamente de geração em geração. Sua figura singular fica para sempre inscrita na vida comum. Assinale a alternativa correta quanto à construção da imagem do guerreiro na Grécia Antiga. Alternativa B. A Ilíada e a Odisseia foram as narrativas que consolidaram o ideal de guerreiro. Tanto a Ilíada como a Odisseia são obras atribuídas ao escritor Homero, o poeta Homero. E a Ilíada, em um período, fala sobre a Guerra de Troia, e a Odisseia fala de Ulisses, que foi um herói. Leia a frase a seguir. É bom deixar claro que o regime democrático ateniense tinha os seus limites. Assinale a alternativa que apresenta um grupo que tinha direitos políticos durante a democracia ateniense na Grécia Antiga. Camponeses. Esses camponeses, eles passaram, durante a democracia, a ter direitos políticos. Agora, as mulheres continuavam não tendo, as crianças, os escravos estrangeiros, não. O 5 não era para fazer. 6. Tem um textão. Lerei, vamos. Acrópole. Acrópole significa cidade alta. De modo geral, toda cidade grega possuía a sua acrópole, isto é, a parte alta em contraste com a parte baixa. Não era comum que a acrópole ficasse situada no centro da cidade, como no caso de Atenas. A posição da acrópole a transformava no baluarte natural de defesa e, primitivamente, na sede do poder político. Conquistar a acrópole era derrotar a cidade. No século VI a.C., quando os tiranos tomam poder, eles o fazem dominando a acrópole. Ágora, praça pública das cidades gregas, parte essencial da polis, sendo ponto convergente de inúmeras atividades sociais, econômicas, religiosas e culturais. Sua função dominante, porém, era política e o lugar democrático por excelência.
No decorrer da época arcaica, a vida política da cidade transferiu-se lentamente da Acrópole para a Ágora, que, rapidamente, se tornou o centro de toda a comunidade. Na Ágora, concentravam-se as assembleias, os tribunais e demais edifícios administrativos e políticos. Concomitantemente, ou seja, simultaneamente, cresceu sua significação no plano religioso. Ali podiam ser encontrados altares, santuários, túmulos de heróis. Várias cerimônias populares e cívicas se desenrolavam também na Ágora, como, por exemplo, as dionisíacas. Um texto grande que serve para cansar a gente e tem o objetivo de fazer com que a pessoa erre a questão. Porque essa é uma questão aqui de vestibular. Vocês verão muito tempo depois, muito mais à frente. O deslocamento do poder político da Acrópole para a Ágora faz parte no contexto da evolução dos sistemas democráticos, da antiguidade aos dias atuais da alternativa A. Permanência na Grécia Antiga de uma sociedade desigual dividida em classes, que separa a população por critérios de cidadania. Então vamos lembrar, a Acrópole é a cidade alta e a Ágora é a praça pública. Então todo esse texto enorme está falando sobre detalhes tanto da Acrópole, dessa cidade alta, quanto da Ágora. E o objetivo principal da questão é mostrar que havia uma desigualdade, uma divisão de grupos da população grega, os grupos que participavam ali da cidadania. E a cidadania, ela era expressa, ela acontecia nessa ágora, nessa praça pública, onde eles discutiam questões políticas e etc. 7. Na polis grega e no Império Romano, o trabalhador escravo esteve na origem das grandes realizações, podendo-se afirmar que a alternativa é: o sistema de produção era baseado na força de trabalho de prisioneiros de guerra ou populações escravizadas. Isso tanto na Grécia como também no Império Romano. Os escravizados, eles que mantinham o trabalho para enriquecer, logicamente, que os nobres. E esses escravizados, eles eram prisioneiros de guerra. A 8 não era para fazer. 9. Comparando a educação ateniense com a espartana, conclui-se que a alternativa A, os atenienses valorizavam a formação intelectual e física do homem, enquanto os espartanos o militarismo. Então a formação de Atenas era uma formação muito mais para a questão intelectual, mas também valorizava o físico. Já para os espartanos, eles queriam formar mesmo bons militares, boas pessoas, a fim que eles viessem ter um exército muito forte. Enfim, gente. Até o próximo vídeo. Valeu!